Então voltamos para o terceiro e último bloco hoje à noite com o Mauro Brandão. Né? Aí eu esqueci de comentar no segundo bloco, porque eu mudei de blusa porque faz muito frio aqui. É. E eu estava sem blusa de frio. Não é pra dar um ar, né, assim, de Drácula, não, mas isso porque falar, você tá vampirão. Vamos lá, Mauro, para as perguntas que... Vamos lá, leia primeiro e comenta por gentileza. Aí precisa de óculos. Né? As palavras que ninguém entende são as preferidas dos escritores. E aí, qual é a sua opinião a respeito disso? Pois é, vamos lá, né? Não é isso não, eu acho que não tem questão porque se você escreve uma coisa que ninguém entende, ninguém vai te ler, né? Então assim, eu não sei o que James Joyce fez para poder realmente ser lido, porque é difícil demais, né? Ser lido, né? Mas eu acho que não, eu acho que você tem que valorizar a língua assim. Né? Por isso que eu te falei, existe um poema lá, que chama Alienildo, né? Ele vai requerer da maioria dos leitores que se dispuserem a buscar um dicionário. Dicionário, né? Exatamente. Eu falo porque por isso que a literatura fantástica que a gente comentou, ela é a linguagem mais fácil, né? Meio que fluível. Você está lendo, tá... Segunda pergunta, Mauro. Vamos lá. Escritores têm o eu lírico, bebuns têm o eu etílico, né? E aí, você acha que a bebida... Que a gente vê casos, né? Muitos escritores que bebem, eu mesmo gosto de beber também. Sim. Uma cerveja. E aí, você gosta? Não, eu gosto de várias coisas, né? Eu gosto de tomar vinho, né? Um vinho também é muito bom, né? Até para escrever, vinho é melhor que cerveja, eu acho. É mesmo? Né? Porque o vinho abre a cabeça, né? O vinho é a bebida dos deuses, né? Exatamente. Né? Beleza, a segunda pergunta pra gente. Então assim, mas o eu lírico, ele independe do eu etílico, né? Exato. A pergunta é meio humorística. Não necessariamente a pessoa precisa beber para a pessoa escrever. Mas eu acho que há momentos que você está tenso que uma bebida ajuda a expandir os... eu gosto da música. Música. E eu também gosto. Eu gosto de escrever com música. Eu gosto de escrever, quando eu quero escrever um texto forte, eu coloco Beethoven, entendeu? Quando eu quero escrever um texto mais... calma, lírico, né, mais lúdico, eu coloco Mozart. Eu gosto mais assim de... Mas eu gosto dos grandes, sabe? Eu gosto, quando eu quero escrever um texto... No meu livro você vai ver Chopin. Eu gosto de Chopin. Vivaldi. Vivaldi também, fantástico. Fantástico. Vivaldi. Assim, Vivaldi, inclusive, eu gosto de Tchaikovsky também, né? Acho que Tchaikovsky. Gosto de Villa-Lobos. Villa-Lobos me dá, eu escrevi O Soldado Errante ouvindo Villa-Lobos. Porque Villa-Lobos, inclusive, tem sinfonias voltadas para a Amazônia, né? E o Soldado Errante passa numa tribo indígena, entendeu? Na Amazônia, né? Onde o soldado, né, do exército, de 20 anos de idade, ele vai para uma aldeia indígena no meio da floresta e lá ele conhece. Depois eu vou até pegar os seus livros pra gente comentar um pouquinho com ele na sua mão, capas, coisas assim. Claro, os poetas, é o que eu ia dizer, né? Só para completar, né? Que lá passa dentro da floresta e ele se apaixona por uma índia, chama Caroline, tem 16 anos de idade, com todos os problemas dos madeireiros, dos mercenários, do governo, da CIA, né? E tudo mais, né? De olho na riqueza imensa que é a floresta amazônica. Interessante. É uma coisa assim muito interessante. Com certeza eu vou ler, Mauro. Muito bom. Eu gosto dessas ideias suas que você fundiários, os pecuaristas, né? Essa turma assim, que só vai depredando nesse país, sabe? Né? A gente tem que ter nada nesse ponto, sabe? E eu acredito ainda, né, de que que mesmo que eu vejo hoje, por exemplo, o horror a pobre, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar pela dignidade de todos, né? Beleza, Mauro. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente tem que acreditar nisso, né? Isso aí. E caminhar para isso. Com certeza. Vamos lá, Mauro, na quarta e última pergunta, correto? Não, terceira. Terceira. Existem momentos em que você precisa escolher entre virar na página ou fechar o livro. E aí? Eu acho que isso é uma coisa de vida mesmo, né? Para certas coisas na vida você tem que fechar o livro. Né?
Acho que todo mundo tem caminhos. Já aconteceu com você? Já, se tem uma coisa que eu não sou é santo, né? E também já tive umas coisas que se eu pudesse mudar na minha vida, eu mudaria, né? Eu tenho que ter que reconhecer, eu tenho que ser humilde para reconhecer os erros que eu já cometi na minha vida. Então eu acho que isso é maturidade do ser humano. O ser humano que pensa assim também é a questão de maturidade, porque você bater cabeça, brigar, quer dizer que você, né, agora, com o quanto tempo... à questão de virar a página, é muito importante, porque é o seguinte, virar a página no sentido de que não fique também na mesma página, né? Continue andando, sabe? Continue caminhando, continue fazendo o livro da sua vida, escrevendo mais páginas, né? Quarta e última pergunta. Vamos lá. E se houvesse uma maneira de viajar no tempo, para quando e aonde você iria? Rapaz, isso... Inclusive, não sei se você lembra, essa é uma pergunta que eu te fiz em 2015 na entrevista que a gente fez. Foi. E eu não lembro. Aí resposta, né? você elogiou a pergunta. Não, que pergunta legal. Aí eu lembrei e fiz a pergunta para você hoje. Por quê? Depois de 2 anos a gente vai ter uma resposta talvez até diferente. Eu acho que vai ser diferente mesmo, porque como eu não lembro da minha resposta, até porque eu acho difícil, né? Mas você sabe que eu gostaria, sabe? Tem uma coisa que eu gostaria de viver, na época e no lugar onde Jesus viveu. Então você é religioso mesmo, né? Não, você tem não sou não. Não, mas a questão cultural... não, eu gostaria de sentir. Sentir, o que foi. Interessante, eu nunca ouvi essa resposta. Sabe? Interessante. Eu gostaria de ver muitas coisas, claro, né? E eu acho que em todos os lugares você tem sofrimentos, né? Mas assim, eu gostaria também de viver também na Guerra dos Emboabas, entendeu? Interessante. Sabe? Eu gostaria de ter vivido, porque esse foi um momento histórico do Brasil onde começou realmente a se formar o espírito da brasilidade. Foi na Guerra dos Emboabas, onde os bandeirantes vieram subindo, né? Porque encontraram ouro, né? O ouro, o metal assim, que virou a referência de moeda internacional, porque a Inglaterra, aí vale o estudo da economia e da história, onde tem o mercantilismo, né? O que é o mercantilismo? O mercantilismo é quando os estados nacionais começaram a fazer comércio, né, no exterior e tal, e a Inglaterra, depois que descobriu minas de ouro na África do Sul, que era colônia da Inglaterra, ela impôs o padrão ouro. E aí o ouro realmente foi o metal cobiçado. Você imagina só, Minas Gerais, com 10 anos de história de Minas Gerais, virou o maior produtor de ouro do mundo, onde produzia 4 vezes mais ouro que o resto do mundo inteiro. Entendeu? Então, isso começou. A ideia ali começou, na Guerra dos Emboabas começou. Aí vieram os Emboabas, que eram os portugueses. Inclusive, para quem não sabe, o berço da Guerra dos Emboabas é aqui em Caeté. Aqui em Caeté, exatamente. Morro Vermelho, correto? Exatamente. Foi porque aí tem, né? Inclusive, a eleição aconteceu aqui, né? Há relatos que é a primeira revolta mesmo contra a coroa. Né? Porque o que acontece? Estavam lá os paulistas lá, né, no litoral de São Paulo e tal. E quando eles começaram a subir, descobrir ouro, quase que brotando, né? Ali e tudo mais, eles começaram a subir para Minas Gerais. E vieram também, entendeu? Lá os Emboabas, né? O Emboabas Mauro também é história, tá vendo aí, ó? Aula de história. Emboabas é de um nome indígena, né? Chama Imberab. Né? Uma pronúncia né? Tem Imberab, né? Que é pinto calçudo. É o pinto de... que é a ave com o pé vermelho. Então, assim, porque muito minério, então os caras vinham com botas. Você imagina só, você, sabe, quando você volta para a história e tenta ter empatia com a história, você vai sentir, por exemplo, você imagina só as frieiras chulés que tinha naquelas botas, né? Dos caras que não tomavam banho. Né? Então é um negócio complicado. Né? Então, agora eu quero fazer o seguinte, vou te dar o escritor,
você comentar a respeito dele. O que você acha do Paulo Coelho? Isso é um risco muito grande, porque eu não conheço todos os escritores, não, né? Não. É porque você vai entender, porque eu vou te perguntar sobre 2 escritores. Totalmente diferentes, totalmente opostos, né? O Paulo Coelho com sua forma de escrita totalmente diferente. Paulo Coelho, o que você acha? Ele é genial, assim, né? Apesar de uma literatura, às vezes, rasa, né? Em muitos pontos, mas quando você pega o Alquimistas, né, que para mim é um grande livro, Brida também é um livro. Você lê Paulo Coelho? Eu li muito. Já leu? Eu li muito. Alguns que eu achei uma porcaria, entendeu? As Valquírias eu achei uma bosta. Pode falar isso aqui. Porque, não, pô, né? Aqui. Então, bosta é pode falar, produto, né? Você pode falar o que você quiser. Eu falei com você, fica à vontade. Entendeu? Pra você ter a sua total liberdade de falar o que você quiser. Então, Paulo Coelho, eu também. Eu já li genial. Muito, mas hoje não. Eu acho genial, tempo, porque ele conseguiu chegar num ponto, apesar de que caramba, esqueci o nome, gente. O baiano lá, o escritor baiano lá, o Jorge Amado. Jorge Amado é mais traduzido que Paulo Coelho, tá? Inclusive, se falar isso com ele, ele fica bravo. O Paulo Coelho, ele é arrogante. Se falar isso com ele, até briga, você sabe? Porque ele fala que ele é o maior do mundo. Recentemente ele fez uma entrevista no Conversa Bial, falando que ele só perde só pra a mulher do Harry Potter, né? Que, no mundo, tal. E ele até fala que na verdade, que quem é vendido mais é Paulo Coelho. Porque não é Joe J.K. Rowling que é vendido, é Harry Potter. Harry Potter, exatamente. Ele até fala isso, né? Na entrevista, eu li essa entrevista. Eu acompanho o Paulo Coelho, inclusive, né, no Facebook e tal, sabe? Tem algumas coisas que eu gosto dele, tem outras coisas que eu não gosto, sabe? Agora vamos falar sobre Guimarães Rosa. Vai lá. Esse aqui pra mim é o maior escritor da literatura brasileira. Eu te pergunto, então, mas você está falando isso pela sua ligação familiar ou pelo seu gosto mesmo? Gosto. Porque a minha experiência com Guimarães Rosa é o seguinte, eu tenho um grande respeito por ele. Mas não sei se é porque eu peguei uma fase que eu fiz o vestibular da UFMG na época e não sei se você lembra, você é obrigado a ler 5 livros, né? Você é obrigado a ler 5 livros, fazer 10 questões. E você lê ainda Grande Sertão Veredas. Exatamente. Que não tem capítulo, não tem nada. Eu com a cabeça louca fazer vestibular, me entregaram 5 livros, inclusive Guimarães Rosa, que eu parei no meio. Mas por quê? Porque o Guimarães Rosa, a linguagem é um pouquinho diferente, que a gente comentou lá atrás. Naquela pergunta de... Guimarães Rosa, ele conseguiu passar para a escrita a linguagem oral dos jagunços, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, o que acontece? Às vezes tem uma vírgula ali, tem uma vírgula num lugar que você... aqui não pode ter vírgula. Exatamente. Não pode ter porquê. Lê em voz alta que você vai ver e enxergar muito bem por que tem aquela pontuação do jeito que é, sabe? É a forma dos jagunços. Mire e veja, o senhor está... Olha, tem vírgula nele. Aí não, mas porque o cara tá falando assim. O Riobaldo tá falando mas assim. o seu O cara que fala ali no livro é Riobaldo. Né? O maior romance da literatura brasileira chama-se Grande Sertão Veredas. Né? E aqui, então, a sua ligação, inclusive, você tem um parentesco, né? Que você falou que a sua... Sim. Comenta pra gente aí, não, pra quem não sabe. Né? Essa foi uma descoberta que eu fiz através... Foi por acaso. Por acaso, você descobriu? Por acaso, na época da minha militância no PT, né? Maior, eu era presidente do PT, na época que Lula foi candidato a primeira vez. Inclusive, quando o Lula veio a Caeté, você esteve presente, né? Próximo dele, né? Tive. Eu estive com o Lula 4 vezes na minha vida. 4 vezes? Quais são as vezes? Foram 2 vezes em Caeté, uma vez em Belo Horizonte e uma vez em São Paulo. E foi muito interessante, em São Paulo foi a coisa mais interessante do mundo, porque eu estava participando do Congresso Nacional do PT. Atualmente você ainda partidário? Não, eu perdi um pouco a questão partidária, mas não perdi o idealismo. Mas você concorda? Mas eu não concordo com a ideologia fechada, a ideologia de cartilha. Mas você tem que seguir aquela cartilha. Não, eu não. Mas você concorda, inclusive, você concorda com a prisão do Lula? Não. Não. Mas não concorda, mas não briga
também, né? O que acontece é diferente. Eu não vejo postagem sua a respeito disso, eu acho interessante. Não, sabe o que é? Porque o que acontece? Eu não tô querendo dizer que Lula cometeu ou não cometeu erro, eu não sei, né, gente? Eu não conheço. Agora, o que me parece que nesse caso específico do triplex, né? Que é um muquifo, né? No final das contas, o pessoal foi lá e mostrou que aquilo ali era um muquifo. E, então, assim, eu acho que tem uma forçação de barra jurídica, sabe? E eu acho que carinho especial. Não, isso é bem óbvio que o carinho especial do Sérgio Moro pelo Lula é bem né, diferenciado. Eu acho que existe uma fixação freudiana do Dallagnol e do Moro, entende? Em relação ao Lula, entende? Porque o Azeredo, poxa vida, o Azeredo já foi condenado em segunda instância, não sei quanto tempo, ele não foi preso até hoje. Então que dois pesos, duas medidas é essa na justiça brasileira, né? Que o STF, a Rosa Weber, e faz um espetáculo grotesco, né? Em frente à televisão. Então, assim, não é a questão do Lula, não é isso, né? Eu acho que ele foi condenado injustamente. No caso do triplex, porque ali a condenação é do triplex. Mas né? eu, por exemplo, eu acho que foi muito dentro daquela ideia do Duralex Redlex, né? A dele é dura, mas tem de ser aplicada. Conseguiram provar. Pra quem? Para todos nós. Mas no caso dele, foi uma questão meio particular da direita, né? Insatisfeita com. Ou aplicando Maquiavel, né? Aos amigos, tudo. Exatamente. Aos inimigos, o rigor da lei. Exatamente. Né? Será que foi assim? Exatamente. Né? Maquiavel falou isso no Príncipe, né? Mas vamos lá. Ele falou muito antes do que Moro, né? Ou do que qualquer outra pessoa. Ali, mas uma pergunta que eu faço pra você, que eu já me fiz pergunta, já comecei a escrever a respeito já também. Quem que você acha que vai ter mais peso lá na frente? Vamos falar daqui 20 anos. Lula ou Sérgio Moro? Lula foi presidente do Brasil, que fez um dos maiores governos do Brasil. Porque tá um oba-oba. Com muitas críticas. Eu quero registrar minhas críticas, tudo, ok? Pode. Porque é o seguinte, porque você elevou milhões para o mercado, ótimo, muito bom. Houve uma renda média maior do trabalhador brasileiro, um desenvolvimento sustentável, foram 67 meses. Mas aí que... Porém, não houve um crescimento significativo, por exemplo, de livros, de crescimento de leitura. Então, da cultura em geral. Então você acende uma classe pobre para a classe média, mas não dá valores culturais para essa classe. Um ponto de vista interessante. Então, assim, é uma crítica que eu tenho. Mas aí eu já... Mas mesmo assim... Eu questiono o seguinte. O socialismo, o comunismo, o populismo é muito lindo no papel, na ideologia, mas ele não é sustentável. Nesse caso eu discordo com você, porque é muito bom. Eu acho que o que o Lula fez para a questão, a gente deve fugir um pouquinho do negócio. Mas ele não é, o populismo, ele não é sustentável. Porque infelizmente o capitalismo não dá para ter populismo no capitalismo. É muito ou menos. Eu quero até que as pessoas entendam uma coisa muito que é fundamental. Lula nunca foi socialista ali. Lula foi capitalista. Ele colocou gente no mercado do capital, você entende? Com todo. Olha os lucros dos bancos na época de Lula, entende? Foram lucros grandiosos, né? Eu até contesto isso, entende? Porque eu acho que porque banco tem que ter menos lucro do que o setor produtivo, né? Então ele foi simplesmente. Lula foi keynesiano. Quando eu falo keynesiano, ele foi dentro das teorias de Keynes, que eram teorias capitalistas, onde todo estudante de economia estuda desde o segundo período e começa a estudar Keynes, né? Macroeconomia, você só estuda macroeconomia a partir de Keynes, porque existe economia liberal e existe economia keynesiana, que são economias capitalistas. Então, assim, não existe, sabe? Lula esteve aqui. Eu jantei na frente de Lula. Eu vi, eu tenho a foto, inclusive a gente vai colocar a foto lá pro pessoal ver. Mas não foi nessa foto não, foi essa foto. Não, mas a foto que você tem nessa rede social, eu vou colocar lá, mas é a primeira vez que ele veio, né?
Foi na época do Raul Messias. Na campanha do Raul Messias. Foi Raul Messias? Raul Messias. Aí depois ele veio. Não, é Fernando de Castro também, ele veio, Fernando de Castro. Não veio não. Só veio ele. Ah, então eu confundi, tá vendo aí? Eu já não sabia, eu pensei ele veio aqui na época da campanha do Raul Messias e depois, quando o Raul Messias... Veio no Bar do Padre, não é? Bar do Padre? Veio no Bar do Padre. Porque tinha uma foto lá, eu lembro que tinha uma foto. Neco, no Neco, inclusive, né? Dois que faleceram, inclusive, né, e tal. Agora é o seguinte, só pra gente não ficar muito focado nessa questão. Mas aquela época era uma época diferente de hoje, né? Eu acho que o PT, ele teve grandes problemas porque o poder também corrompeu uma parte do PT. Isso aí... Inclusive, como você vê... É por isso que... Como você enxerga... que eu não brigo nas redes sociais, porque você entra no fanatismo. Exatamente, mas como você enxerga que a maioria dos fundadores do PT deram as costas, não deram as costas, saíram, desfiliaram do partido por causa da ideologia que chegou ao ponto que chegou? Justamente porque começou a ter aquela coisa da cartilha, de seguir aquele ponto, ou você segue aquilo ou você está fora. Entendi. Então, assim, muitos já saíram. Agora, você tem um senador como o Suplicy, que eu acho que é um cara fantástico, né? Então... Inclusive, nós vamos tentar na próxima pergunta, que é o seguinte, para finalizar a nossa entrevista, essas perguntas. É uma parte mais humorística da entrevista para a gente finalizar, tá, Mauro? Escolha a opção e comente. Primeiro, votar no Bolsonaro. Segundo, atendente que é de telemarketing na China. Ninador de defunto. E aí, confuta? Escolher? Qual dessas três? Eu prefiro ser ninador de defunto dessas três. Então, porque defunto não vai fazer nenhum mal pra mim. Então, o incentivo é esse, você comentar pro Bolsonaro. Eu duvido o seguinte que telemarketing, o cara trabalha mais do que 15 anos no telemarketing. E na China ainda, né? Na China? Onde a população é ó. Pelo amor de Deus. Mas a ideia dessa pergunta é incentivar você a ter uma crítica a respeito do Bolsonaro. O que você acha do Bolsonaro? Que eu acho ele conseguiu uma coisa incrível, que é pegar uma criança de 15 anos que não sabe... Criança, pra mim, um adolescente de 15 anos, comentar sobre futuro da nação. Cara, o cara não sabe sobre o cara não sabe sobre os apoiadores do Bolsonaro são os jovens. Incrível, que não sabe sobre a ditadura, exatamente. Ditadura, eles não sabem. É até uma crítica a eles mesmo por causa disso. Um empobrecimento eu falo porque eu tenho um sobrinho que fala de Bolsonaro como se fosse o rei dele. Né? Eu discuto ver gente como assim? Não tem condições. Mas aqui, né? Inclusive, ele tem chance de ganhar. Inclusive, tem chance de ganhar a eleição agora, 2018. Eu não acredito que o establishment, sabe, deixe o Bolsonaro ganhar. Porque o golpe não foi para o Bolsonaro ganhar. Mas os americanos pensaram isso aí no Trump, porque o Trump foi uma coisa surreal. Ninguém imaginou que ele ia ganhar. Ganhou. E uma margem considerável. Eu não acho que o Trump foi um tapa na cara da mídia, na sociedade. O Trump não é tão limitado igual o Bolsonaro. Né? Não, eu acho que é. Eu acompanho a tecnologia, a economia mundial americana e eu vejo que o Trump é limitado, sim. O Bolsonaro é pior. Ele consegue ser um pouquinho pior porque eu acho que são dois ele é infeliz. Boçais, né? Exatamente. Eu acho que são dois boçais. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro. Mas eu acho que o Trump... Tem certas coisas lá que estão acontecendo lá, por exemplo. Dizem, o Trump quer trazer para si que o acordo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul foi em função dele. Inclusive já está acreditando no Nobel da Paz, né? Que eu acho absurdo. Já estão cogitando o Nobel da Paz para o Trump. Mas ali é o seguinte, ali é diferente. A gente, o problema nosso, os Estados Unidos é imperialista, né? Ele é colonizador. Nós ainda temos um espírito de colônia, né? E agora essa história de botar... Eu queria até ver, inclusive o pessoal está falando que já que quer botar arma na mão de todo mundo, que você pode ter arma em casa. A lei te permite hoje você ter arma em casa. Dentro dos critérios. Você não pode andar com a arma na cintura, né? Agora, se você quer transformar isso aqui no país, então bota isso aí, já que todo mundo quer colocar arma na cintura de todo mundo, então vai colocar a arma na cintura na mão da direita e na esquerda também. Aí vira uma guerra civil, né? Então, inclusive lá em 2013, eu quase que eu esqueço esse comentário. Em 2013 a gente participou de um ato junto, aquelas manifestações, em junho de 2013. Aí foi um ato pacífico, começou aqui nessa praça, subimos.
fomos pra Praça do Centro. Aí depois desceu, a parte tensa foi quando a gente desceu e parou em frente à rodoviária. E nós Você lembra disso? cercamos Exatamente. Aí um grupo pequeno viu que estava muito calmo, aquela manifestação super pacífica, o policial dando joinha, aí do nada começou uma tensão. Você lembra disso, né? Não, aí o policial gritou lá. Eu fui detido. Isso, aí eu ia comentar isso, Eu não fui preso, eu fui detido. Aí tava, eu lembro que a gente tava lá na frente lá e tal. Aí do nada você apareceu, não sei com o que você apareceu e riscou o ônibus. Eu peguei uma tinta guache, né? Tinta guache. E riscou o ônibus. Foi a coisa mais ridícula do planeta, porque tinta guache é um negócio que você pega um paninho e limpa. Eles te deteram e te levaram pra Santa Luzia, né? Não, eu fiquei aqui. Foi isso, comentaram com a gente, porque na hora aí juntou Não, aquele foi uma coisa grotesca. Mas pra mim foi a parte mais interessante da manifestação foi essa, porque realmente teve algo. Porque nossa manifestação aqui... Eu nunca tive medo, sabe? Porque nossa manifestação aqui... Sabe por que eu falo com um policial? O policial é um trabalhador como nós, entendeu? Então quando o policial está reprimindo uma manifestação, que é uma manifestação autêntica, sabe? Ele está indo contra, muitas vezes, o seu próprio interesse. Eu falei isso com o comandante. Mas nesse dia te levou... Eu não citar o nome do comandante, porque... Nesse dia te levou para algum lugar? Amigo, né? Nesse dia te levou para algum lugar, não, né? Não, eu fiquei lá no batalhão. Porque aí depois acabou... Inclusive, eu só participei... Eles falam assim, você fica aqui um pouquinho para poder, sabe, acalmar, só para poder dar uma... Eu só participei dessa manifestação porque eu vi que era uma coisa apartidária. Ninguém tinha ideologias partido, tal. Aliás, inclusive, eu tenho fotos dessa manifestação que eu pretendo, em 2023, fazer uma exposição de 10 anos. Eu tenho várias imagens.